O Fundo do Clima é o principal instrumento financeiro do governo federal para subsidiar iniciativas de combate e ajuste às transformações ambientais. Embora figure entre as maiores ferramentas globais do setor, dados do IPEA sinalizam que o aporte destinado à inovação permanece insuficiente. Desde 2023, o mecanismo recebeu aumentos orçamentários significativos. 10 bilhões e meio de reais em 2024, mais de 11 bilhões em 2025 e cerca de 27 bilhões de reais previstos para 2026. Um exemplo da atuação é o repasse de 80 milhões de reais a uma empresa brasileira para a restauração de áreas degradadas na Amazônia e Mata Atlântica. Apesar do crescimento no volume de aportes, o fundo também apresenta gargalos. O Fundo do Clima atua em 7 frentes principais: desenvolvimento urbano sustentável, indústria em máquinas verdes, logística e mobilidade urbana, transição energética, preservação de florestas e recursos hídricos, serviços e inovação e desenvolvimento urbano resiliente e sustentável. O governo realmente conseguiu alavancar o volume de recursos, mas na modalidade reembolsável. O que significa isso? Para empréstimos, na modalidade não reembolsável, que é o desembolso a fundo perdido, praticamente o dinheiro é quase nada, 4, 5 milhões por ano. Esse é um dos problemas do Fundo Clima. Ele consegue emprestar, mas não consegue doar, e determinados projetos têm que receber doações. Apesar de passar por um processo de fortalecimento e da expectativa de volume recorde de capital, um estudo do IPEA alerta para o baixo investimento em tecnologia. E a gente tem visto que as mudanças do clima têm se tornado mais graves, mais aceleradas, e isso faz com que se torne necessário adaptar todos os nossos setores econômicos, desde as infraestruturas urbanas, moradia, transporte, e dentro disso tudo, de todos esses setores, é preciso se pensar em uma estratégia de inovação para que o Brasil consiga aí trazer soluções para essas áreas, para que a nossa economia e os nossos setores econômicos estejam adaptados a lidar com esse problema que a gente sabe, a ciência indica, a tendência é só piorar. Entre 2013 e 2024, apenas 14 das 133 operações diretas focaram em inovação. O cenário foi crítico entre 2017 e 2021, período em que não houve apoio a nenhum projeto dessa natureza. Eu acredito que talvez a avaliação do IPEA tenha restringido a sua análise ao início desse nosso trabalho de expansão da oferta de crédito para estimular a transformação ecológica, e não tenham se atentado para os processos ocorridos a partir do final de 2024, 25 e agora 26, que vão na linha direta de estimular inovação para que as empresas brasileiras, de fato, estejam na linha de frente na construção de soluções inovadoras para que a economia transite para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Tomara que essa previsão do representante do Ministério da Saúde se confirme, né, João? Porque senão é um tremendo contrassenso, justamente quando se pretende, se necessita com urgência resolver ou enfrentar as questões climáticas e ambientais, você não investir em inovação, né? Não, sem dúvida. Aliás, hoje, não sei se é também por homenagem do Fábio aqui, que é um grande articulador e operador dessa questão ambiental, da defesa há tantos anos, não é? A gente está fazendo os temas, estamos discutindo temas que são recorrentes. E sempre a patologia é a mesma, certo? Você sabe o que tem que fazer, você tem uma legislação, mas você não consegue articular governo e sociedade para que isso efetivamente ocorra, não é? A inovação é um desses temas. Você tem financiamento para inovação, certo? Você tem instrumentos que podem ajudar as empresas a inovar. Todo mundo sabe o que deve ser feito, só que não é feito por uma falta de uma articulação mais efetiva e obrigatória para isso. Para entender qual é a importância de se investir em inovação para enfrentar toda a questão climática que a gente tem pela frente? Não, a inovação na questão climática é tudo. Quer dizer, você tem aí, mesmo nos temas que foram colocados, como, por exemplo, você trabalhar na restauração florestal, restauração dos biomas,
você tem um desafio, inclusive, científico-tecnológico. Não é trivial, como se fala. O Brasil tem uma obrigação desde o Código Florestal e é o primeiro compromisso brasileiro no Acordo de Paris, que é a restauração de 40 milhões de hectares. É difícil do ponto de vista tecnológico. As pessoas não é plantar árvore. E não sei se a gente tem, quer dizer, muitos exemplos bons de escala, porque às vezes você tem uma boa experiência numa escala pequena que você não pode ampliar. Então, a inovação, na minha opinião, é o grande desafio em todas as áreas de mudança do clima. Menos emissão no setor empresarial, no setor agropecuário, que é muito importante do ponto de vista de emissão, também inovação, quer dizer, para o gado emitir menos metano, quer dizer, enfim, no caso de coleta de rejeitos de agropecuária, quer dizer... Resíduos sólidos, nós temos uma lei aí que não se aplica e a gente continua tendo lixão. E tem uma lei de resíduos sólidos. É uma determinação para que os lixões acabem. E a gente continua tendo lixão.